Opa, eu tô com umas coisas super interessantes para te mostrar aqui. Olha só, tem um enxerto pequenininho com vagem, tem um enxerto pequeno florido, um grande florido também. E eu tô aqui pensando o que é que eu te mostro, o que é que eu explico para você hoje, porque eu sei que tem pessoas que estão bem avançadas, tem pessoas que estão no início. Então sempre tem que decidir com quem é que eu tô falando. Então aproveita e comenta para mim se você tá no início, se você já tá bem avançado na questão de enxertia. Então vou trazer algumas curiosidades aqui para você, algumas coisas que as pessoas me perguntam aqui no meu canal, nas perguntas que eu vejo nos comentários. E eu tô realmente decidindo, porque eu sei que para quem já tá bem avançado, algum dia lá no começo já teve dúvidas bem simples, não é verdade? E para quem está bem no começo, talvez nem imagine as dúvidas que a maioria das pessoas tem ou qual vai ser a próxima dúvida que você vai ter. Então, eu vou começar conversando aqui com quem está no início. E se você ainda não fez uma enxertia ou fez e perdeu, e está realmente no começo cheio de dúvidas, você sabe exatamente por que a gente faz um enxerto, qual é o nome das estruturas ali, como é que a gente chama cada uma dessas partes para poder ficar mais claro, né, essa parte do aprendizado. Então eu preciso te contar como é que funciona todo esse universo no começo aqui. E se você está avançado, escreve aqui para mim, já sei muita coisa. Se você é iniciante, também deixa aqui para mim. Estou no começo, estou cheio de dúvida. Então vamos lá. Existe uma dúvida bem comum para quem está começando, que é se o enxerto ele vai dar vagem, se ele vai produzir vagens igual a qualquer outra planta. E esse aqui é um exemplo, olha, isso aqui é um enxerto pequenininho, tem até uma cicatriz aqui do enxerto, tá aqui com a minha etiqueta que eu sempre coloco para não perder qual que é essa informação que é super importante. Mas essa aqui já é uma fase até mais avançada, não é mesmo? Então vamos lá começar para a parte mais básica. Você sabe o nome das estruturas? Mas talvez o nome das estruturas também seja até um passo mais avançado, né? Quando as coisas começam a dar errado, a gente precisa entender onde é que foi que teve um problema. Se foi ali embaixo na parte do porta-enxerto, o cavalo, se foi na parte de cima. Mas por que a gente faz uma enxertia? A gente faz essa enxertia para poder ter exatamente a flor que a gente quer. Quando a gente vê ali uma foto ou vê alguém oferecendo, né? Oferecendo sementes ou até os enxertos, e a gente precisa entender por que tem essas diferenças. A vaca passando ali atrás. Bom, eu estou bem na entrada aqui da minha estufa, e à medida que o tempo vai passando, vai ficando um tanto quente aqui. Eu estou até com a porta aberta aqui para esse ventinho que eu estou sentindo aqui não me torrar de calor, para esse vento poder refrescar. Então vocês vão ver uns bichinhos passando ali atrás de vez em quando. Então a gente faz esses enxertos para que a gente possa escolher exatamente qual é a flor que a gente quer. Se a gente quer uma flor de camada dupla, ou seja, com 2 camadas de pétalas, com 3 camadas de pétalas. Se a gente quer uma flor mais escura, como essa daqui, essa L14, que já desbotou um pouco, mas está bem escura ainda. Uma patuma, que é essa que eu mostrei aqui. Se é uma amarela, se é uma branca com múltiplas camadas. Enfim, a gente faz um enxerto para a gente ter certeza absoluta de qual vai ser a flor que vai vir daquela planta. E também se por exemplo você germina uma sementinha aí na sua casa e de repente vem uma flor diferente, uma flor que tem perfume, uma flor com uma forma inusitada, uma flor que talvez você nunca tenha visto na internet ou que realmente seja uma grande novidade que nunca ninguém tenha conhecido ainda. Então vai surgir várias pessoas aí te pedindo: nossa, eu queria uma mudinha dessa sua planta. E aí você tem a opção de cortar um galho e enraizar, que seria uma péssima ideia para quem tem uma planta muito especial. E a opção melhor, que é você cortar um pedacinho pequenininho e fazer uma enxertia. Então é basicamente por isso, basicamente para isso que a gente faz as enxertias, que é para a gente ter certeza do que é que a gente vai receber. Ou quando a gente está comprando também, né? Quando a gente compra um enxerto, é para a gente ter certeza sobre aquilo que a gente vai receber, como é que vai ser a flor, aquilo que é exatamente o que você gosta. Ou para quem está fazendo coleção, para ter uma coleção
real, né? Você saber exatamente o que é que você tem ali e ter coisas diferentes, flores que vão realmente te encantar e encantar outras pessoas também. E o enxerto, ele geralmente é feito usando essas plantas mais simples que eu tenho aqui. Olha só, isso aqui é tão clarinha que o sol tá batendo, dando um brilho em cima dela aqui. Deixa eu pegar essa outra aqui, vai ser mais interessante para você ver. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente corta esses galhos laterais aqui, deixa um único galho para esse enxerto ele vir com um vigor maior. Então tem um preparo que a gente faz aqui da planta que a gente chama de porta-enxerto ou o cavalo. E esse aqui é o tipo de flor mais fácil da gente conseguir por meio de sementes, essas flores rosas, de várias tonalidades diferentes, umas mais escuras, outras mais claras, de uma única camada de pétalas, e que geralmente, né, normalmente, na grande maioria das vezes, tem 5 pétalas. E é assim, a gente utiliza essas plantinhas mais comuns para poder fazer essas enxertias. E olha só, isso aqui é só uma curiosidade para você. De vez em quando a gente vê na internet alguém falando que a rosa do deserto precisa de um vaso muito grande para ficar bem florida, para crescer bem. Isso é uma grande mentira, olha só a prova aqui. Essa outra aqui, estamos num vasinho pequeno, olha, florida também. Elas florescem até num copinho de café se você estiver cuidando direitinho dela. É claro que tem o porquê, né, que a gente coloca num vaso grande e vários outros motivos. Mas continuando na questão da enxertia aqui, vamos lá, se você já entendeu que por que a gente faz uma enxertia, que tipo de planta que a gente usa para fazer uma enxertia, que são essas mais simples, vamos avançar agora. E olha só, você consegue ver a marquinha do enxerto aqui? Olha só, tem uma marquinha desse pequeno pedacinho que está aqui. E aqui embaixo tem até um brotinho, daqui a pouco eu vou falar quais são as consequências desse broto. Então vamos lá. Você viu aí o tamanho do pedaço que a gente precisa para fazer um enxerto. Mas vamos lá para a questão dos termos que eu falei. Essa parte de baixo aqui a gente chama de porta-enxerto ou de cavalo, para poder simplificar. E a parte aqui de cima a gente chama também de cavaleiro ou enxerto. Essa parte aqui de cima é o enxerto. E o processo, quando a gente coloca os dois, é o processo de enxertia. Então, entendendo bem esses termos, você vai conseguir falar com qualquer pessoa o que é que você está fazendo, por que é que você compra uma planta mais simples, por exemplo, ou por que é que você está germinando aí um monte de semente rosa. Talvez você esteja pensando em fazer várias enxertias futuramente, assim que elas ficarem maiorzinhas, essas plantas. Mas olha só, dá para fazer enxertia até em plantas muito pequenas. Você já ouviu falar em microenxertia? Pois é. Então, tem coisas que a gente pode fazer e que, é claro, depende aí um pouco do grau de prática que você já tem, quantas vezes você já tentou, como é que você compreende todas essas técnicas, mas no início a gente simplifica tudo e só encosta ali um pedacinho em cima do outro ali, em cima do cavalo, para a gente conseguir que esses dois tecidos vão colar e formar então essas plantas incríveis com as flores exatamente da forma como a gente quer. Então, lembra daquele brotinho que eu te mostrei agora há pouco? Quando ele começa a formar ali no seu cavalo, pode acontecer dele, de repente, ele pegar uma energia, ele ficar com uma força, ele crescer de uma vez e crescer muito mais rápido do que o seu enxerto. Então eu recomendo fortemente que você corte todos esses brotinhos que saírem aqui embaixo da sua enxertia. Cortando esses brotinhos, você vai permitir que o seu enxerto ele cresça mais rápido, cresça mais vigoroso, utilizando toda a seiva da planta. Porque quando você deixa ele ali, ele vai roubar um pouquinho dessa seiva, um pouco da energia da planta, e algumas vezes ele até atrapalha o enxerto crescer, e às vezes a planta até joga o enxerto fora também. É uma situação mais rara, mas isso pode acontecer também. E é justamente por isso que a gente chama esses brotinhos que estão saindo ali do cavalo de broto ladrão. É um termo comum da gente utilizar. Então tem um brotinho ladrão saindo ali, a gente pode cortar, ou nesse caso, quando ele é tão pequenininho, dá até para arrancar ele, olha só. Tem gente que gosta de utilizar o termo de
poda de beliscão, que ele está pequenininho, você vai lá, dá uma beliscada e arranca ele. Isso é legal porque aí a gente não precisa utilizar ferramentas de corte com tanta frequência, e olha só a importância. As ferramentas que a gente utiliza para fazer ali a enxertia, as ferramentas de corte, elas precisam estar sempre limpas. A gente está sempre limpando na hora de fazer enxertia, porque elas podem transmitir doenças entre plantas diferentes. Elas são as verdadeiras transmissoras de vírus entre as plantas. É justamente esse processo de ficar cortando bruto, ficar fazendo enxertia sem limpar as ferramentas. E uma das coisas super legais dessa parte de enxertia é que a gente pode fazer isso aqui, olha só, tá vendo? Aqui eu tenho uma planta com 4 galhos bem desenvolvidos e cada um desses galhos eu fiz um enxerto, todos eles pegaram, olha só. São 4 enxertinhos, cada um está marcado aqui para eu ter certeza de quem foi que deu certo ou se algum deles falhou, por exemplo. Então a gente tem essa possibilidade de ter uma planta com múltiplos enxertos, cada um desses enxertos vai dar origem a uma flor diferente, a uma cor diferente. Então essa técnica é super interessante justamente para fazer isso aqui também. É claro que é difícil a gente encontrar uma planta como essa aqui à venda, porque imagina, se um enxertinho só ele já é um pouco caro, já tem um valor mais alto, imagina uma planta assim com vários enxertos. E é claro, a cabeça ali do comerciante é essa, né? Se ele pode vender cada uma dessas gemas aqui por um valor X, por que é que ele vai fazer vários aqui e vender por menos do que isso? Então uma planta dessa aqui ela deveria ser cara mesmo, e é por isso que é difícil da gente encontrar plantas assim com vários enxertos no mercado. Algumas pessoas fazem por encomenda. Se você encontra aí um produtor, um colecionador perto de você, alguém que é mais amigável, um amigo aí perto de você, ele pode fazer, ele pode preparar um enxerto múltiplo desse jeito aí para você. E olha só, estou observando, já encontrei até um outro brotinho ladrão aqui. Ele está tão pequenininho, talvez você não consiga ver ali a folhinha. E essa é a fase ideal para a gente arrancar essas folhinhas. Quando elas estão bem pequenininhas, você vai lá e tira. E a planta não gastou nenhuma energia nessa fase aqui, fazendo com que ele cresça ao invés do enxerto crescer. Bom, você já viu aqui que eu tenho plantas grandes, já viu aí a emenda do enxerto. Então essa é uma dica importante, tá? Se você tem dúvida de onde é que está aquele brotinho, se a sua planta é um enxerto mesmo, ou se você vai fazer poda, aprenda a observar onde é que está essa emenda da enxertia. À medida que a planta vai crescendo, ela vai ficando mais discreta, a cicatriz vai desaparecendo. E olha só, existem vários tipos de cicatrizes diferentes. Essa daqui ela já está bem da mesma largura do cavalo, já cresceu bastante, mas ainda dá para perceber. E a gente consegue perceber essa cicatriz da enxertia durante muitos anos. Mesmo que ela fique muito discreta, você consegue olhar ali, às vezes você percebe uma diferença de coloração entre o enxerto e o cavalo, às vezes você vê ali só um risquinho, só uma marquinha, às vezes tem um pouquinho de tecido mais seco, sobrou ali um pedacinho, ele secou. Então tem vários tipos, como por exemplo, tá? Essa outra aqui, que é uma enxertia de garfagem, ela fica com esse risquinho aqui, porque é um outro tipo. Então vamos lá para a próxima fase, que é entender os vários tipos de enxertia, que são basicamente 3. É o enxerto de pressão, que é quando a gente pega um plástico e coloca igual esses aqui. Esses aqui são todos enxertos de pressão. É a técnica mais profissional que tem. Tem o enxerto de cola, que é basicamente contato. Você liga ali os dois tecidos, passa uma cola ali no meio e pronto. Muitas vezes dá certo, eventualmente não dá, mas a parte da cola ela também tem vantagem, tá? Então todas essas técnicas elas têm vantagens e desvantagens. O enxerto de cola ele permite que a gente utilize, por exemplo, a ponta ali do enxerto, é uma técnica boa para isso. Ele permite que a gente faça, por exemplo, uma micro enxertia, que é quando a gente pega uma plantinha muito pequena, ou quando a gente faz com plantas albinas, para a gente conseguir salvar pelo menos ali a parte de baixo da planta.
dando origem a uma planta com caudex bem diferente, mas é uma técnica mais avançada também, mais difícil de fazer. E essa enxertia aqui, que é a enxertia de garfagem. Essa enxertia de garfagem, a gente faz um corte reto aqui no seu cavalo, e ela permite também que a gente utilize uma ponta maior, uma ponta que muitas vezes não está tão adequada para uma enxertia, uma ponta mais verdinha, e que muitas vezes ela pode ser perdida. É uma enxertia que pode ser perdida quando essa ponta aqui ela está mais verdinha. Por vários motivos, eu não vou colocar todos os detalhes aqui agora, mas a consequência é isso daqui. A gente vai ter uma cicatriz diferenciada aqui nessa enxertia. Ela é bem fácil de identificar, tá vendo? Eu acho que é uma das técnicas mais fáceis de fazer, nem todo mundo concorda, mas é interessante que você aprenda em quais situações você pode utilizar cada uma dessas enxertias para você poder aproveitar cada momento que você tiver aí com as suas plantas. Às vezes você quer fazer uma com um galho mais grosso, aí tem um tipo, às vezes com uma plantinha pequena. E já que a gente está falando dos galhos, vamos falar da estrutura que a gente usa aqui para fazer essa enxertia. Será que pode inverter e colocar de cabeça para baixo? Será que tem que ser sempre virado numa mesma posição? Vamos lá observar esse detalhe agora. E eu já vi algumas pessoas fazerem essa enxertia até com a gema virada ao contrário. Não fica muito bom o resultado não. Ela pode perder com a maioria das vezes, na maioria das vezes, sem contar que ela vai começar a crescer para baixo, vai fazer uma curva estranha. Mas como assim? Deixa eu explicar melhor. Olha só, talvez você consiga ver aqui, cada sinalzinho desse aqui é o sinal de uma folha que caiu. E em cima da folha tem um pontinho que é a região onde sai um broto. E esse sinalzinho da folha, na grande maioria das vezes, você vai conseguir ver um sorrisinho. Se eu tivesse com uma caneta, eu conseguiria até riscar aqui e fazer um sorriso para você observar melhor. Então, se você colocar esse sorrisinho triste, virado para baixo, a sua gema ela tá de cabeça para baixo, o resultado não vai ser muito bom. Pode ser até que funcione, mas vai sair um broto esquisito aí. E o ideal é sempre você observar, então ele tem que estar virado para cima, ali com um sorrisinho mesmo. E por isso mesmo dá para você perceber que é fácil ver quando esse pedacinho da gema, se ele está virado na posição certa ou se ele está ao contrário. E qual que é a situação em que a gente não consegue fazer uma enxertia, não dá para fazer uma enxertia? Olha só, eu tenho que mostrar essa planta de novo porque ela virou um xodó aqui para mim. É uma planta que naturalmente tem uma quantidade enorme de galhos. Eu estou no inverno aqui, num período mais seco, mais frio, e aí as plantas, muitas delas ficam assim, completamente sem folhas. Mas olha só, continua florescendo. E uma planta como essa, é muito difícil você conseguir fazer uma enxertia. Algumas pessoas até tentam, cortam todos os galhos em volta, sem saber que ela está perdendo uma oportunidade incrível, porque plantas como essa aqui, elas são relativamente raras. Não é tão comum a gente encontrar uma planta com essa forma, com essa estrutura de formação de galho, com esse nível de ramificação. E como ela é realmente mais difícil de encontrar, a gente deveria cobrar mais caro por ela, não é mesmo? É claro que tem que ter gente que fique tão louco assim, que goste dessa estrutura igual eu estou te mostrando aqui, igual eu gosto também. Eu já mostrei outras aqui nessa situação que estavam todas cheias de folhas, mas quem sabe na hora que chegar a primavera vocês vão ver de novo. Mas aproveita, conta aqui para mim, ficaram dúvidas sobre essa parte de enxertia? Você quer mais detalhes sobre essas questões? O que mais que pode te ajudar com relação a essa enxertia a entender quando é que dá certo, quando é que falha? O que é que ficou de dúvida aí para você? Conta para mim aqui nos comentários e até o próximo vídeo.